Salve, salve nação rubro-negra! Espera um pouco, não pula essa parte ainda. Cara, se você é apaixonado pelo Flamengo e gosta de acompanhar as notícias do Mengão, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você sempre receber as notícias quentinhas do Mengão aí no seu celular todos os dias em primeira mão, beleza? Nação, dá aquela moral aqui pro canal também, deixa o like no vídeo aí, beleza? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e divulgue para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vamos lá, nação, vamos mostrar sua força. Deixe também sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo. Beleza, nação? Agora já chega de enrolação, né? Vamos logo pro vídeo. Olha, você falou o resultado expressivo do Palmeiras e com certeza, né? Um resultado que eu diria praticamente definitivo. A gente vai cair naquela história, futebol tudo pode acontecer. Contra o Cerro não tem condição de... Não vejo nenhuma condição. O futebol existe para isso, para essas surpresas, mas o Palmeiras é muito forte, muito eficiente e ganhou o jogo num tempo só, Dani, porque o primeiro tempo foi difícil de assistir. Hoje, joguinho morno, para você ter uma ideia, não aconteceu nenhuma finalização no gol, nem do Palmeiras, nem do Cerro, para você ver o tanto que foi chato de acompanhar, assim, sem emoção, né? E aconteceu também que depois o Palmeiras finalizou 8 vezes e o Cerro nenhuma. O Flamengo, que a gente acabou de ver aí, traz um resultado também muito significativo. Construído também no primeiro tempo, porque depois o Tolima mudou todos os scouts, a gente vai falar sobre isso, veio para cima, mas o Flamengo resistiu e acho que também não vai levar susto no Maracanã. Eu diria que encaminhou bem também a classificação, não tanto, evidentemente, como o Palmeiras, até pela qualidade do adversário. Mas se hoje tinha tantos problemas para enfrentar esse Tolima, eu espero que os problemas do Dorival sejam menores no jogo de volta. Parece que não vai ter o Andréas, né? Só não tem essa solução aí que eu acho que o autor do gol se despediu. Mas acho que o Flamengo também encaminhou. Repito, não tanto quanto o Palmeiras, mas dá para ter uma certa desconfiança. Será que passa? Será que não passa? Acho que o Flamengo passa também. Foi um resultado muito significativo, repito. O Tolima é um adversário de uma outra ordem, né, Pedro? O gol do Andreas pode ter sido a última partida dele com a camisa do Flamengo. Quero ouvir o teu destaque sobre esse jogo. Tudo bem, Dani? Bem-vindo aqui com a gente. Você já conhece a mesa, o cantinho. Um abraço para o Biner, para o Mauro, para o nosso trio lá na Colômbia, que vai estar com a gente daqui a pouco. Eu vou roubar 2 expressões que vocês usaram. Você falou em resultado expressivo do Palmeiras, eu concordo. Sim. O Mauro falou em significativo resultado do Flamengo, também concordo. A gente se acostumou a sempre esperar um brilhantismo de um Flamengo, esperar a hora que esse time vai jogar à altura do que pode, esperar um momento de reação, quando enfim o Flamengo pode engrenar. Só que a gente precisa considerar uma série de situações. É um Flamengo que viajou segunda, do Rio para Bogotá, viajou terça, de Bogotá para Ibagué, jogou quarta, vai viajar amanhã para São Paulo, vai viajar sexta para Santos, vai jogar sábado em Santos. Então é muito difícil também de querer subir essa régua, que ainda está um pouco complicada no Flamengo, de uma hora para outra, de um elenco que vem tendo problemas. Teve problemas hoje, mas eu acho que o balanço final é 1-0 na Colômbia, só o Galo já tinha vencido lá entre os brasileiros contra o Tolima. Eu estou com o Mauro, acho que é muito difícil, apesar da situação de momento, a gente pensar numa derrota expressiva ou significativa, para usar o termo de vocês, no Maracanã. Não é um Flamengo brilhante, não é um Flamengo que eu coloco hoje como um postulante, mas é um Flamengo que precisa, jogo a jogo, de resultado, para tentar uma paz, para lá na frente a gente tentar subir essa régua. Para um time que só viaja, só joga, não treina, tem problema com Covid, tem problema com desfalque, tem problema durante o jogo, tem problema de posicionamento, tem problema de jogador que não entrega mais o que entregava. 1-0 na Colômbia ficou de bom tamanho. Não é brilhante, pode ter torcedor bravo, mas é o que dava para entregar hoje. Poderia ter feito um segundo gol no final da partida, poderia ter tomado o empate também. Então, 1-0 eu acho que está de bom tamanho, Dani. Tá aí, olha, para ouvir o destaque do Vitor Birner aqui também, é um Flamengo que, segundo os meninos, não vai tomar um susto no Maracanã, mas tomou alguns hoje, né, Birner, levando em conta os desfalques e o que o Dorival também não estava à beira do campo, o filho auxiliar dele, o Lucas Silvestre, é quem comanda o time. O Flamengo entregou o que podia e tem que comemorar o resultado? Dani, primeiro, bem-vinda, né? Uma honra estar aqui ao seu lado no Linha. Boa noite a você, ao Mauro, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte.
Então, eu acho que o Flamengo ainda é um esboço de time. O Flamengo ainda não é um time como eu creio que será com o Dorival. E a partir desse raciocínio, você pode esperar atuações péssimas e quem sabe atuações boas que vão acontecer um pouco por acaso, um pouco porque naquele dia os jogadores conseguem cumprir as determinações do técnico. Eu acho que tem coisas que a gente pode até discutir nessa formação hoje do Flamengo. Eu acho que ele prepara um sistema de marcação ali bem vulnerável, né? Vocês vão entender o porquê do Pablo no banco. Para mim, ele é o zagueiro mais consistente que o time pode ter nesse momento. E aí, a gente pode discutir também o Diego jogando por dentro ali de primeiro. Tem coisas para serem discutidas. E exatamente porque o Flamengo ainda não é um time pronto, eu acho que o jogo do Maracanã é um jogo perigoso. Eu não tenho essa convicção toda que os colegas têm. Eu acho que pode até o Flamengo fazer um baita jogo. Como disse, é imprevisível. Mas o Tolima, vale lembrar... No Campeonato Colombiano, por exemplo, jogando fora de casa, ele teve a 6ª melhor campanha na fase de classificação. Jogando dentro de casa, teve a 6ª melhor campanha. Fora de casa, ele foi o primeiro. O Tolima sabe jogar fora de casa. Olha o que o Tolima fez na primeira fase da Libertadores. E eu não acho que, pensando num time que ainda que vai ser construído e vendo as características do Dorival, que o Flamengo vai ser conservador jogando diante da sua torcida. Até porque é muito difícil, né, você atuar no Maracanã com certeza lotado e barulhento, como vai ser no jogo de volta, com o ambiente que o Gabigol usou um termo que até recebeu críticas, né, em jogo da Copa do Brasil, mas é um ambiente, obviamente, muito favorável ao Flamengo. Mas o time precisa corresponder de alguma maneira e não vai ser jogando fechado. E a partir do momento que você não joga fechado, e eu acho que o Flamengo nem tem característica para jogar fechado, você dá ao Tolima a opção dele fazer aquilo que ele faz melhor. Mesmo assim, ele é inferior ao Flamengo. Tecnicamente, inferior. Coletivamente, talvez um pouco melhor. Apesar de hoje não ter mostrado isso, acho que ambas as equipes deixaram muitos espaços, os meio-campos muito vazios em alguns momentos. E o resultado foi melhor que o desempenho do Flamengo. Eu acho que se tivesse empatado, perfeito diante que as duas equipes fizeram. Mas, para mim, acho justo. Não tem interferência da arbitragem, e aí se o Tolima não tem competência para fazer o gol, né? Se o Léo Pereira faz um gol embaixo da trave ali, né, para evitar o empate e tudo mais, isso é do jogo, então vitória merecida para o Flamengo. Mais importante nessa fase de mata-mata é conseguir bons resultados, até porque o Flamengo vai ter uma janela de transferências pesada, a janela pode ajudar muito o Flamengo, então mais importante nesse momento é sobreviver, é passar de fase, seja como for, porque o técnico vai ter tempo e o elenco vai ser melhor na próxima fase. A gente está comentando aqui o Léo Pereira, né? Ele comemora como se fosse um gol, a bola que ele tira em cima da linha, o que seria ali um empate no jogo do Flamengo. Agora tem outro zagueiro aqui para falar. O Davi Luiz deu uma entrevista, a gente aguarda o Lucas Silvestre também, mas vamos ouvir o zagueiro do Flamengo depois dessa vitória. 1-0 fora de casa contra o Tolima. Balance del juego aquí en Ibagué, ¿cómo le va? Yo pienso que ha sido un partido muy difícil, como todo el mundo ha visto. Nunca es fácil venir acá y ganar. Entonces pienso que hicimos un partido de gran calidad, mucha humildad también, sabía sufrir, sabía defender cuando teníamos que defender. Este equipo de Tolima es un equipo muy calificado, entonces hicimos bien la primera parte, ahora tener la segunda parte ahí en Río de Janeiro, vamos a hacer todo para pasar. El resultado positivo para ustedes pensando que juegan en casa a la vuelta, ¿no? Sin duda, un resultado positivo, pero no hay nada definido. Gracias, David. Gracias. David Luiz. Tá aí o Davi, olha, comemorando o resultado, dizendo que é positivo, mas que não tem nada ainda definido. Eu quero saber o que o trio que acompanhou de perto esse jogo tem para contar pra gente também, as impressões de quem está dentro ali do estádio. Vamos lá para a Colômbia ao vivo, conversar com Paulo Andrade, Paulo Calçade, o Léo Bertozzi, que fizeram toda essa transmissão do jogo do Flamengo junto com a gente. Rapazes, estão a postos para conversar com a gente. Muito boa noite para vocês. Ô Paulo, eu quero saber se a torcida do Flamengo que conseguiu chegar até aí, né, porque não é uma viagem fácil, pareceu satisfeita ou preocupada quando o Flamengo não tinha a bola?
É uma boa questão. Eu acho que houve a preocupação e a preocupação foi geral, né, Dani? Boa noite a você, aos nossos companheiros aí no estúdio, a todos que estão acompanhando o Linha de Passe. Pedimos passagem aqui diretamente de Ibagué, na Colômbia. O Flamengo, principalmente no primeiro tempo, preocupou o seu torcedor, permitindo muitos ataques do Tolima, principalmente pelo setor esquerdo de sua defesa. No segundo tempo, o Tolima manteve assim um volume de jogo, tentou ficar com a bola no campo de ataque, mas aquela chicotada do Lucumí, mas na parte final do jogo nem foi uma finalização perigosa, você destacava, ó, foi a primeira no alvo no segundo tempo. Isso significa que o Flamengo deu menos sustos na segunda etapa, Léo? Tô certo ou tô errado? Tá certo. O segundo tempo não foi sofrido. Embora o Tolima tenha alugado o campo de ataque, o Flamengo se defendeu bem. O Davi Luiz usou aquele termo já manjado, né? O saber sofrer. Eu nem acho que foi necessário sofrer tanto. Eu acho que o torcedor sofreu mais no primeiro tempo. No primeiro tempo, o lado esquerdo do Felipe Luiz muito vulnerável e ele muito exposto no segundo tempo. Ele primeiro o Dorival tenta colocar o Ayrton Lucas na frente dele, depois ele tira o Felipe Luiz, passa o Ayrton Lucas para lateral, mas o Flamengo marcou melhor pelos lados no segundo tempo e o Tolima tem muito pouca construção por dentro, né? Primeiro o Catanho não começou jogando, depois ele entrou para tentar armar alguma coisa, mas a gente viu ele mal ainda depois do episódio do pênalti perdido da final de domingo. Quer dizer, é um time que quando precisa criar também não tem grandes recursos, né? Então o Flamengo defendeu sem grandes dificuldades no segundo tempo. No primeiro, sim, podia ter tomado o gol. Era até merecido pro Tolima se tivesse feito o gol no primeiro tempo, mas no segundo achei que o Flamengo administrou bem. Hoje é pra olhar mais pro resultado do que pra fazer grandes avaliações da atuação, tá? O Flamengo teve muita dificuldade na preparação, perda de jogadores de última hora, teve que fazer escolhas difíceis do Dorival. E os jogadores que ele bancou, Rodinei, Léo Pereira, esses acabaram saindo com um protagonismo que pouca gente poderia imaginar hoje, né? O Flamengo leva uma bela vantagem para o Maracanã, mas eu vou na linha do Birner, Paulo Calçade. Eu acho que tem jogo lá. Claro. Semana que vem tem jogo lá. Vale lembrar que o Tolima foi ao Brasil, né? Nós estamos na Colômbia, foi ao Brasil e derrotou o Galo em pleno Mineirão, em outras circunstâncias e tudo mais, mas derrotou o Galo no Mineirão. Tolima, olá, boa noite a todos. O Tolima tem uma semana, o próximo adversário do Tolima é o Flamengo. O próximo adversário do Flamengo é o Santos, sábado. Então, calma. O Tolima consegue respirar algo que ele também não tinha no calendário dele. Agora ele vai ter. Até para trazer de volta talvez alguns jogadores que não atuaram aqui. E esse é um ponto. O adversário estava arrebentado fisicamente por uma perda de título em casa. Então tem muitos pontos que favoreceram o Flamengo nesse confronto. Então achar que está tudo dominado, já a vitória, já a classificação já veio, eu acho vai ser juvenil demais. E o Flamengo não tem gente assim. O Flamengo cuida de outra forma do futebol, com mais cuidado, ainda mais com o Dorival. Então, ótimo resultado. O resultado é excelente. O jogo foi o jogo possível. O que ele vai perceber é o seguinte, que não dá para jogar com o Diego. Por que a gente aqui, todas aquelas possíveis escalações, nenhuma nós colocamos o Diego? Porque na cabeça da gente não ia dar certo. Ele tinha 41 minutos no último mês, 41 minutos em campo antes do jogo. E o Diego, ele viu num treino e falou, vai dar. O que acontecia? Era Diego, primeiro volante, Thiago Maia na esquerda, Andrés na direita. Thiago Maia vai fazer essa cobertura do lado esquerdo, que é o lado do Felipe Luiz, só que com uma saída deficiente, vem Diego pro lado esquerdo e Thiago Maia pro centro. Aí é Diego e Felipe Luiz. É difícil. Aí fica difícil. Esse segundo tempo foi mais equilibrado, claro, mais equilibrado com o placar favorável, esperando o adversário e com um banco que dá para jogar, né? Dá para usar. Você põe Lázaro, você põe Marinho, você põe Pedro, é um baita luxo. Mas qual era o problema do Dorival? Era justamente esse trio no meio de campo. Quando ele acredita e passa a crer, na verdade, que essa é a saída, ele perde jogadores importantes. Ele não tinha o Arão e não tinha o João Gomes, que poderia melhorar muito, e aí não iria colocar o Diego. Então, veja, o jogo de sábado é o jogo possível contra o Santos. O objetivo é a quarta-feira que vem, com o melhor Flamengo possível, o mais equilibrado possível. Resultado gigante, com a atuação de jogadores geralmente massacrados.
E apesar dos sustos, principalmente no primeiro tempo, né, Dani, o Flamengo acaba com uma sequência, uma racha, né, como eles dizem aqui, que vinha machucando. O Flamengo havia tomado gols nos últimos 11 jogos disputados fora de casa. Era a sua pior marca em muitos e muitos anos. Desde 2010 o Flamengo não tinha uma sequência parecida com essa. Hoje jogou fora de casa, competição importantíssima aqui na Colômbia e sai com a defesa a 0, apesar dos sustos tomados no primeiro tempo que você já citou, Dani. Boa, vocês ficam aí, viu, rapazes? Daqui a pouco a gente volta, vamos...